25. Também abra, por gentileza, em Hebreus 8. Salmos 25. Aí você mantém marcado aí. E Hebreus 8. Durante essa semana, engraçado, né? Durante essa semana, eu estava lá em casa, eu me lembrei de algumas canções antigas e eu comecei a ouvir essas canções cantadas. Desde ontem minha esposa foi buscar umas canções lá no fundo do baú, e ela está ouvindo essas canções desde ontem. Hoje o Joaquim vem e traz aquelas canções que a gente cantava lá no início, né? Eu consigo perceber uma coisa nesse mover de Deus, e quer nos levar de volta à essência. Amém. De volta onde os nossos corações havia tido encontro com Ele, queimava, ardia, desejava, quando de fato, Joaquim, nós cantávamos com o nosso coração. Não eram apenas letras prontas, mas uma verdade entre nós. Amém. Salmos 25, verso 14. Quem achou, diga amém. Diz assim: a intimidade do Senhor, sua versão pode estar aí, os segredos do Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Hebreus 8, verso 10 e 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Posso ouvir um amém? Amém. Toda a terra, querido, se encherá do conhecimento da glória do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda carne, de forma que os vossos filhos e as vossas filhas profetizariam. Os velhos teriam sonhos, visões. Eu acho que eu estou ficando velho, porque eu tenho muito sonho. Se você está no estado de profetizar, você ainda está novo, porque ele disse que ele ia derramar o espírito de profecia sobre os novos, e os velhos teriam visões e sonhos. Deus tem muitas formas de falar conosco, amém? Eu não sei o quanto você tem compreendido a maneira como Deus tem falado com você e a maneira como Deus tem se manifestado a você. Eu sei que Ele se manifesta ao seu povo. Eu sei que Ele fala ao seu povo. Eu quero me voltar para esse texto, no qual nós lemos inicialmente, aqui em Salmos 25. Eu quero ler ele bem devagarzinho, mais uma vez, para que você consiga, já na leitura do texto, captar a essência do que eu quero trazer aqui nessa noite. A intimidade do Senhor é, diga, é. Diga de novo, é. Então veja, isso aqui é uma condicional. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Então veja que Deus não vai ser íntimo de qualquer um. Você consegue perceber isso já de cara? Quem consegue perceber? Você consegue perceber? A intimidade do Senhor não é para qualquer pessoa, irmão.
E temer a Deus representa muitas coisas. E é sobre esse temor que eu quero falar nessa noite. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos lá. O que ele vai fazer, o que ele vai dar para esses que o temem? O verso termina dizendo: aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, o seu pacto. Você consegue compreender isso? O que é uma aliança? O que é uma aliança? É um compromisso entre duas pessoas. É um pacto formado entre duas partes. Aliança também nos ensina o quê? Intimidade. Quem tem aliança tem intimidade. Sim ou não? Você consegue perceber que o verso começa dizendo a intimidade do Senhor? Então veja, se você tem aliança com alguém, espera-se que você tenha o que com ela? Diga, intimidade. Estamos entendendo isso? E eu li também Hebreus 8, verso 10, diz, porque esta é a aliança que firmarei. Eu quero começar te dizendo algo bem sério. Deus não pode colocar coisas profundas em corações superficiais. Deus não pode revelar o que é profundo para quem é raso. Por quê? Porque a profundidade do coração de Deus está disponível e acessível para aqueles que buscam a sua intimidade. A Bíblia diz assim que nós não devemos lançar aos porcos as nossas pérolas. Quem é porco e o que é pérolas? Veja, quando você vai para a Bíblia para tentar compreender essas duas coisas, quem são os porcos? Você já deve ter visto aqueles porquinhos de estimação, sim ou não? Que vive dentro de casa, que está com roupinha, que é bonitinho. É a Peppa Pig. É aquele negocinho bonitinho, né? O dono cuida, coloca roupinha, cuida como se fosse um filho. Mas solta o infeliz aonde tem barro para você ver o que ele vai fazer. Porque é a natureza dele. É a essência dele, se sujar. Então quem são os porcos? Pastor, você está me chamando de porco? Espero que não. Depende de você. Mas quem são os porcos? São aqueles que amam viver numa vida errada. Uma vida sem temor a Deus. Você está conseguindo compreender até aqui? Essas pessoas que desejam viver erradamente, erroneamente, essas pessoas nunca vão conhecer o coração profundo de Deus. Não é para essas pessoas que Deus vai revelar os seus segredos e a sua intimidade. Essas pessoas não buscam estabelecer uma aliança com Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Agora, o que são as pérolas? As pérolas são aquelas preciosidades que você recebe de Deus. Quem sabe como uma pérola é formada? Sabe como uma pérola é formada? A ostra, ela é ferida e as lágrimas da ostra formam a pérola. O que isso nos ensina? Nos ensina que no seu sofrimento, nas suas dificuldades, naquilo que te arrancam lágrimas, coisas preciosas de Deus podem nascer aí. Amém. Só que quando você tenta dar as suas preciosidades para aqueles que querem viver na lama, o que eles vão fazer? Eles vão se voltar contra aquilo que é precioso de Deus em você e vão pisar, porque eles não querem isso. Eles não querem ter compromisso com Deus. Eles querem viver no pecado. Eles querem viver no erro. Eles querem viver do jeito que eles acham que precisam viver. Essas pessoas nunca conhecerão a profundidade do coração de Deus. Porque a intimidade do Senhor não é para essas pessoas. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus, querido, está acessível a todo homem. Todo homem que a ele se achegar, ele diz, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Deus é inclusivo. Mas não inclusivo como o mundo quer incluir a Deus. Porque a inclusão do mundo hoje diz que Deus aceita tudo aquilo que a natureza de Deus rejeita. E a inclusão de Deus não é aceitar aquilo que ele rejeita. A inclusão de Deus é, eu amo você. Se você quisesse seguir-me, você vai ter que abandonar o que é seu, para então conseguir seguir-me. Essa é a inclusão de Deus. Deus está acessível para todo mundo. Mas nem todo mundo vai conhecer o coração de Deus. Porque as pessoas não querem temer a Deus.
Conhecer a intimidade do Senhor, querido, é um processo que demanda tempo com Ele. Ninguém vai ser íntimo de Deus assim, ó, da noite para o dia. Não é gastando meia hora do seu dia que você vai ser profundo em Deus. Não é lendo, desculpa, querido, eu não quero te estimular, eu quero estimular você a aumentar o seu nível. Posso ouvir um amém? Mas não é lendo um capítulo da Bíblia por dia que você vai ser conhecedor do coração de Deus. Não é fazendo aquela oração e me perdoa, meia boca que você faz, Deus tu sabes, amém, que vai tornar você conhecedor do coração de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E quem o teme, o busca. Posso ouvir um amém? Amém. Você está buscando Ele? Então Ele vai dar para você conhecer os segredos da sua aliança, os seus mistérios. Não existe profundidade em Deus sem tempo com Ele. Ora, irmão, eu, diante de você, posso parecer uma coisa. Talvez você pode me ouvir e dizer, nossa, o pastor tem muito conhecimento de Deus, mas eu, perante mim mesmo, ao olhar para mim mesmo, perante o Senhor, eu sou muito raso, eu sou muito limitado, eu me considero muito raso. Talvez para você, eu sou um cara muito entendido, porque você está se comparando comigo no nível que você está. Mas aquilo que eu sei hoje, aquilo que eu entendi hoje, aquilo que eu recebi de revelação hoje, o entendimento que eu tenho, que foi construído em mim, não foi construído da noite para o dia. Isso requeriu de mim tempo. Tempo de lágrimas. Tempo de oração. Tempo de estudo da palavra. Tempo de meditação. Tempo de jejum. Tempo de perseverança. Tempo de se calar. Tempo de tantas coisas. E a mesma coisa se aplica a você. Se você quer se tornar alguém íntimo do Senhor, isso vai requerer seu tempo. Você consegue entender isso? Quem consegue entender, diga amém. Amém. O indivíduo que é superficial, ele não busca envolvimento com Deus e com a sua palavra. E esse indivíduo dificilmente terá revelações de Deus para si. Deixa o abençoado passar aí. Olha! Alguém que é superficial, ele não busca envolvimento com a palavra e nem com Deus. E o que acontece? Como consequência, ele dificilmente vai ter revelação de Deus. Você não vai ver alguém superficial virando e falando assim para você, Deus me revelou tal coisa, Deus tem falado comigo, Deus tem me mostrado isso, olha o que Deus me revelou dentro da sua palavra. Você não vai ver gente superficial fazendo isso. Porque eles não buscam intimidade com o Senhor. E não buscam intimidade com o Senhor por várias razões. A falta do temor é uma delas. Mas você até pode ver esses indivíduos que são superficiais afirmarem o que Deus disse através de outros, mas dificilmente você vai ver eles afirmando o que Deus falou diretamente com eles. Eles sempre vão estar reproduzindo o que eles ouviram de outro, a revelação de outro. Aí você vê lá as postagens, né? Não é o que Deus falou com eles, é o que Deus falou com outros. Aí eles colocam lá. São superficiais, porque quem está recebendo revelação de Deus não vive apenas do que Deus fala com os outros, vive do que Deus fala consigo. E eu penso, querido, que algumas coisas acabam nos mantendo afastados de conhecer os segredos do Senhor. E eu poderia apontar N razões para lhes dizer o que pode estar acontecendo conosco. Só que aqui, o próprio texto que nós lemos já começa nos apontando algo. Vamos lá. Talvez o que está impedindo você de conhecer mais o Senhor é o que o texto aqui já começa nos dizendo. Que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A sua falta de temor a Deus vai roubar a sua intimidade com Deus. E, consequentemente, vai roubar os segredos que Ele quer revelar para você. Você consegue enxergar isso? Querido, Deus não é íntimo de quem não o reverencia. Quer que eu repita? Deus não é íntimo de quem não o reverencia. Deus não é íntimo de quem não o respeita. Deus não é íntimo de quem não o teme. Você consegue deixar isso bem claro dentro de si? Deus não é íntimo de quem não o respeita, irmão.
Talvez seja isso que esteja nos afastando da intimidade com o Senhor. Não estamos dando a Ele o devido respeito e a devida reverência que Ele merece. Falta temor em nossos corações de várias formas. E eu poderia lhe mostrar isso te dando vários exemplos. A falta do temor, querido, ela não é uma mensagem que se vê com tanta frequência em nossos dias. Vamos lá. Qual foi a última vez que você me ouviu pregando algo sobre o temor de Deus? Nem eu lembro, irmão. Parabéns, Ian. Se você lembra, parabéns. Ano passado, irmão. Só que quando eu volto alguns anos atrás, eu lembro do quanto essa mensagem estava carregada no meio da igreja. Eu me lembro. Alguns anos atrás, querido, eu me lembro o tanto de mensagem de temor a Deus que existia no meio da igreja. Mas hoje, querido, já não é mais uma mensagem tão assim difundida nos nossos meios. Nós arrancamos a mensagem do temor a Deus do nosso meio. E isso, consequentemente, roubou a comunhão do povo do Senhor com o Senhor. Agora, querido, nós temos a ideia de um Deus permissivo, de um Deus zen, de um Deus aquele que está assim, de um Deus paz e amor, tudo pode. Afinal, tudo posso naquele que me fortalece. Pode mesmo. Essa mensagem de um Deus que permite tudo, um Deus de paz e amor, ganhou lugar nos nossos corações. E Deus é paz e amor, sim ou não? Só que nós permitimos com que o temor do Senhor fosse roubado do nosso meio. Nós temos que ouvir falar de um Deus que ama, de um Deus que tem paz, de um Deus que é amor, e de um Senhor que é o príncipe da paz. Mas esse não é o princípio do caminhar com o Senhor. Escute, olha para mim. Esse não é o princípio de um caminhar com o Senhor. Eu vou mostrar para você o que é o princípio de um caminhar com o Senhor. E você tem que entender muito bem isso. E essa mensagem de um Deus zen, de paz e amor, acabou gerando irreverência no meio do povo do Senhor, porque esse povo não entendeu toda a mensagem do Senhor. Talvez, alguns anos atrás, ou para a geração passada, a mensagem que o Senhor tinha para aquela geração era aquela. Para essa geração, é essa. Mas eu quero te dizer, a mensagem de Deus no passado não invalida a mensagem de Deus no presente, assim como a mensagem de Deus no presente não pode invalidar a mensagem de Deus no passado. Se Deus no passado falou de temor, e agora Deus faz questão de falar da sua graça, do seu amor, da sua paz, isso não exclui a mensagem que ele já havia falado de temor lá no passado. Uma mensagem de Deus não pode invalidar a outra. Eu posso vir aqui, querido, e pregar uma mensagem apenas na linha da graça para você. Só que essa mensagem não pode roubar de você o temor a Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Essa irreverência é a falta de respeito diante de alguém. Logo, se não há o devido respeito, também não há o devido temor. Alguns anos atrás, eu vou te dar um exemplo para te mostrar como isso é verdadeiro. Alguns anos atrás, bandido não falava com a polícia como se fala hoje, eu falava. Você que é novo, você não vai entender. Na minha época, querido, e não faz muito tempo, faz não, só faz 38 anos e meio. Na minha época, bandido afinava para policial. Olha como estão os bandidos hoje, como estão os policiais hoje. A falta de temor pelas autoridades não gerou mais ousadia no bandido. O bandido não se tornou mais ousado, o bandido se tornou mais obstinado de coração. Mas porque ele perdeu a referência de autoridade, ele perdeu o temor e o respeito à autoridade. Hoje um bandido, ele é capaz de ser pego com a boca na botija por um policial e virar para o policial e falar assim, ó, não bate em mim não, senão você vai perder a sua credencial porque eu vou nos direitos humanos. Hoje o policial não pode exercer o seu direito à autoridade, porque perdeu-se o temor às autoridades. Você consegue entender? A mesma coisa se aplica a Deus, irmão.
A gente está perdendo o respeito em relação à presença do Senhor, o temor a Ele. Agora, eu disse para você que o início do caminhar com Deus, da vida de um cristão com Deus, é o quê? É o temor. Como que eu sei disso? Salomão nos diz em Provérbios, no capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Escute isso aqui. O temor do Senhor é o princípio, é o ponto de partida, é a mensagem inicial que a igreja tem que aprender de Deus. Claro, muitos entregam a sua vida para Jesus ouvindo que Deus os ama. Ora, as pessoas vão se converter, a Bíblia diz sim que é a bondade do Senhor que leva o homem ao arrependimento. Sim ou não? A bondade do Senhor conduz o homem ao arrependimento. Aí o homem ouve aquela mensagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o homem vai e recebe a Jesus. Por quê? Porque ele descobre o amor de Deus manifesto em Cristo. Então ele entrega a sua vida, nasce de novo, e ali então ele deve passar a conhecer o Senhor. E uma das primeiras coisas que ele tem que conhecer de Deus é o temor a Deus. Porque Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio do caminhar de um cristão. Você consegue entender isso? Não é à toa que esse livro de sabedoria, já no seu primeiro capítulo, começa abordando essa questão. E quando ele diz que é o princípio, ele não está dizendo que é o meio e o fim, mas o princípio de algo. Isso nos ensina que o início da caminhada do homem com Deus precisa lhe ensinar esse princípio, pois é o temor que lhe guardará de muitas coisas. Repita isso comigo, o temor, não, diga mais forte, por favor, o temor me guardará de muitas coisas. Vou te dar um exemplo. Quem tem medo de água aqui? Se você tivesse medo de água, nem banho você ia tomar. Mas se você tem medo de água, você vai pular num rio? Você vai pular num rio com uma correnteza? Não. O que vai te impedir de pular naquele rio? O medo. Não é isso? O medo vai fazer o que com você então? Diga, vai me guardar. O medo, ele vai te manter distante daquilo que pode te trazer dano. Pastor, então você está querendo dizer que o temor ao Senhor, baseado nisso, então tem que me manter distante de Deus? Não. O que eu quero te mostrar é que o temor ao Senhor vai guardar você daquelas coisas que podem trazer dano sobre a sua vida. O temor a Deus não é para manter você distante dele, mas distante daquilo que o desrespeita. Você consegue compreender isso? Faz sentido? Preste atenção, olha para mim, não perca o que eu estou dizendo não. O temor ao Senhor é para manter você distante daquilo que o desrespeita, daquilo que gera em você irreverência em relação à presença dEle. Você consegue entender isso? Daquilo que não honra. Irmão, quem teme a Deus não vai querer desonrar a Deus. Quem teme a Deus não vai querer se envolver com aquilo que Deus não está se envolvendo. O temor a Deus é para nos dar a conhecer mais o seu coração. Quem teme a Deus vai conhecer mais o coração dele. Vou dizer de novo, quem teme a Deus vai conhecer mais o coração dele. Porque é isso que ele nos diz no texto que nós lemos. A esses que o temem, ele dará a conhecer a sua aliança. Olha, quanto mais você temer, mais da aliança dele você vai conhecer. Essa aliança fala de intimidade. Eu não vou pôr, querido, um anel no dedo de quem eu não tenho intimidade. Eu coloquei um anel no dedo da minha esposa porque eu quero intimidade com ela. Eu não vou colocar um anel no dedo de quem eu não tenho intimidade. Logo, essas pessoas não poderão conhecer os meus segredos. Ou você sai contando as suas intimidades para as pessoas? Você sai contando os seus segredos para as pessoas? Para quem que você conta o seu segredo? Para quem você tem aliança, sim ou não? Para quem você tem intimidade? Quem está me entendendo aqui nessa noite? E essa irreverência no meio das igrejas tornou o povo do Senhor alguém que não se importa com a presença na qual ele se encontra. Comece a se importar, escute, preste atenção, comece a se importar em qual presença você tem estado.
Comece a olhar para si e dizer: dia e noite eu estou diante de uma presença. Não apenas dentro da igreja, não apenas no ambiente onde Deus está, mas fora daqui também. Elias carregava uma frase consigo: o Deus perante cuja face eu estou. É esse mesmo Deus perante cuja face você está. O temor do Senhor não é apenas para quando você está aqui dentro, no ambiente em que Ele está. O temor do Senhor precisa ser carregado para fora daqui. Sabe por quê? Porque você está diante da face dele o tempo todo. Você está constantemente diante da face dele. Posso ouvir um amém? Salomão disse em Provérbios 15:3 que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Irmão, Deus está olhando o tempo todo para você, o tempo todo para os homens, e está vendo quem é bom e quem é mau. Está vendo quem o ama, quem não ama, quem o teme, quem não teme. E vereis mais uma vez a diferença, diz a palavra, entre aqueles que temem a Deus e os que não temem a Deus. Entre aqueles que honram a Deus e aqueles que não honram a Deus. Deus está olhando para você e está vendo se tem temor no seu coração. E talvez a falta de reverência e respeito que cabe a Ele está roubando de você a sua intimidade e o conhecer mais dos desígnios profundos do coração do Senhor. Tudo e todos estão descobertos perante os olhos daquele que havemos de prestar contas. Pode parecer bobo o que eu vou te dizer, mas tudo o que nós fazemos é conhecido. Só não nos atentamos para isso. Você, querido, é inescapável. Repita isso comigo. Eu sou olha. Diga assim: eu sou inescapável dos olhos do Senhor. Olha o que diz, olha o que o salmista diz em Salmo 139, a partir do verso 7. Preste atenção. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Ou seja, não importa onde você esteja, os olhos dele estão sobre você. Ele está vendo se você está vivendo uma vida que o teme, que o honra, que o respeita, que o reverencia. Se você o reverencia e o respeita e o honra no seu trabalho, se você faz isso na sua casa, se você faz isso no ambiente chamado igreja, Ele está vendo se você tem respeito. Eu tenho certeza, querido, que todos nós fazemos coisas sem nos importarmos diante de quem nós estamos fazendo. Essa não é a verdade para todos nós? Tem muitas coisas que nós fazemos e a gente nem sequer se importa diante de quem nós estamos fazendo. Ah, não, ninguém aqui está vendo, ninguém aqui está vendo, mas todo mundo lá está vendo. Ah, não, eu posso fazer porque ninguém aqui está vendo. Mas aquele que precisa ver, esse está vendo. E ele está vendo se o que você está fazendo é com temor ou sem. Nós nos esquecemos que os seus olhos estão sobre toda a terra, observando os filhos dos homens, e que nós estamos diante de sua face. Além de nos esquecermos disso, há aqueles que não temem fazer o mal, porque tiraram Deus de sua consciência. Agora eu quero falar um pouco sobre essa consciência. Escute, se não bastasse a gente se esquecer perante cuja face nós estamos, ainda há aqueles que gostam de fazer o mal. Pode não parecer, querido, mas tem gente dentro da igreja que gosta de fazer mal. Há toda espécie, todo tipo de pessoa dentro das igrejas, inclusive aqueles que querem fazer o mal. E eles fazem o mal, sabe por quê? Porque eles tiraram Deus de suas consciências. Quanto menos consciente você estiver de Deus, menos temor e respeito você vai ter dele. Quanto mais Deus estiver impregnado na sua consciência, mais você vai se atentar para aquelas coisas que você faz, se vai agradá-lo ou não. Você está atento a essas coisas, se o que você está fazendo, se o que você está falando, está agradando a Deus ou não? A maioria de nós não está preocupado com isso, porque Deus já não está preenchendo mais a nossa consciência. Você fala coisas sem ter consciência de Deus.
Você fala contra pessoas sem ter a consciência de Deus. Você, sei lá, irmão, você vê coisas sem ter consciência de que Deus está vendo o que você está fazendo. É tantas coisas que nós fazemos porque perdemos a consciência de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Lá na Idade Média, olha, eu vou voltar para a história, isso aqui se ensina na história. Lá na Idade Média, começou a surgir as universidades. Naquele período em que as universidades começaram a surgir, a serem criadas, elas cresceram debaixo da influência do cristianismo. Parte das universidades, lá naquele período, começou a ter como base de seu ensino a religião, a consciência de Deus. A consciência não apenas espiritual, mas também civil. E as universidades cresceram debaixo de uma consciência do Criador. Os homens começaram a entender na escola, nas faculdades, que eles deveriam ter responsabilidades, não apenas perante a sociedade, mas também perante Deus. Só que o tempo foi passando e o que foi acontecendo? Homens maus, com a agenda do inferno, começou a tirar das universidades a consciência de Deus. E eles começaram a combater tudo aquilo que fazia referência ao que era espiritual. Olha como estão as universidades hoje, como estão as faculdades hoje. Elas se parecem mais com o quê? Mais com o inferno do que com o céu. Mas no início, quando elas começaram, quando elas foram criadas, Deus estava lá. A consciência de um Deus estava lá. A consciência de um Criador estava lá. Mas os anos foram se passando e a agenda do inferno começou a entrar nas universidades. E as pessoas começaram a perder a consciência de Deus. E o que as faculdades se parecem hoje? Elas se parecem mais com algo que desvia as pessoas do caminho. Hoje, quando um professor de faculdade vai abordar alguma coisa da fé, repare para você ver, sempre é para falar mal. Ou da fé, ou daqueles que têm algum tipo de fé. Para fazer chacota do aluno. Ah lá o crente. Mas não era assim no princípio. No princípio, a consciência de Deus estava lá. Mas agora, olha o que se ensina nas faculdades. Só lixo. Só lixo. Não existe mais consciência de Deus lá. Pastor, então eu não devo fazer faculdade? Não, você deve fazer faculdade. Porque Deus quer restaurar a consciência dele lá. E você pode ser alguém que Deus vai usar para começar algo. Ninguém disse amém. Deus pode te usar para começar algo. O problema é que foi sendo desconstruído essa consciência. E aí, querido, uma vez que não há consciência nas pessoas, também não há temor nelas. Você consegue compreender isso? Então diga comigo, sem consciência, sem temor. Sem temor, sem reverência, sem respeito. Sem essas coisas, é impossível conhecer a Deus. Você consegue compreender? E não pense, querido, que essa falta de consciência está apenas fora da igreja. Ela, infelizmente, se encontra no meio do povo do Senhor. E isso é abrir a porta para a festa do inimigo em nossas vidas. É a esse estado de consciência cauterizada que ele deseja nos levar novamente. Querido, entenda isso, por favor. O diabo quer levar você a esse estado de consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? É uma consciência que foi tão ferida, porque o que cauteriza é porque abriu um machucado. É porque abriu uma ferida. O diabo quer ferir tanto a sua consciência, com os lixos, com as mentiras, com o engano. Ele quer ferir tanto você, a ponto que a sua consciência se cauterize em relação a Deus. E você se torne alguém insensível. Você perca a honra, o respeito, o temor e aquilo que vai te conduzir perante o Senhor. Ele quer nos levar novamente a esse estado de consciência cauterizada, porque um dia nós estivemos nesse estado. É para esse estado que ele quer nos levar de novo. Um dia a nossa consciência estava amortecida pelo pecado.
Morta, porque o que governava em nós eram os delitos e pecados. Mas isso começou a mudar quando recebemos. Só o Jorge recebe essa palavra. Um dia você estava morto por seus delitos e pecados. E isso começou a mudar quando você o recebeu. Só que, querido, em muitos, essa operação foi interrompida no meio do caminho. Deus começou uma obra em nós. Posso ouvir um amém? Ele começou a mudar a sua consciência de novo, querido. Ele despertou, ele trouxe luz sobre a sua consciência. Ele começou a te mostrar o caminho, a verdade e a vida. Só que no meio do caminho aconteceu alguma coisa que a sua consciência foi atingida. E esse processo foi interrompido. Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Corintos. E ele nos mostra algo que ele tinha receio, para que o povo não perdesse a consciência que eles tinham de Deus. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 11:3. O que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Deus. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: um dia vocês estavam em trevas, incapazes de reconhecer a Deus, inconscientes quanto a Deus, mas vocês tiveram a mente iluminada, vieram para o Senhor, entregaram a sua vida, receberam luz sobre a consciência de vocês. Só que eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, ela possa vir enganar vocês mais uma vez, e a mente de vocês seja corrompida e desvie vocês da consciência e da devoção a Cristo. E junto com a mente que se corrompe, também haverá uma consciência que adormece. Esse era o medo de Paulo. Se a nossa mente se corrompe, a nossa consciência adormece. E sem consciência, ninguém se importará se Deus está ou não no ambiente. Eu fico olhando, irmãos, algumas pessoas, e eu percebo que elas não se importam se Deus está no ambiente ou não. Elas são irreverentes. Você conhece alguém irreverente? Tem pessoas irreverentes, elas não se importam se Deus está no lugar ou não. Elas fazem qualquer outra coisa, menos se atentarem para Ele. Sem consciência não há temor algum pela presença dEle. Logo, não se pode conhecer a sua intimidade, porque a intimidade dEle é para os que o temem, e é para esses que Ele revela a sua aliança. Davi nos diz algo em um de seus salmos, Salmo 18, a partir do verso 25, Davi diz isso aqui: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salva os que são humildes, mas humilha-os de olhos altivos. Tu, Senhor, manterás acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Davi está nos mostrando que Deus reage segundo nós agimos. Repita isso comigo: Deus reage segundo eu ajo. É isso que Davi está nos mostrando. Olha, com o fiel, você se revela fiel. Ou seja, se você se demonstrar fiel, ele vai se revelar fiel a você. Se você se demonstrar irrepreensível, ele vai se revelar irrepreensível para você. O que Davi está nos mostrando é que Deus está reagindo segundo o que nós agimos. Isso significa o quê? Significa que se não há temor em nós, Deus vai agir da mesma forma. Como que Deus vai reagir se não há temor em você? Ele não vai revelar os segredos dele a você. Você consegue entender isso? Assim como você age, Deus vai reagir à sua ação. Então, se não há temor em nós, não fica esperando Deus revelar os segredos dele a você, porque Ele não vai fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ele não pode se revelar como Ele deseja se revelar. Deus quer ser conhecido pelo seu povo, mas o seu povo se permite corromper muito facilmente. Não se faz um crente apenas com a mensagem de paz e amor. Entenda isso. Um crente de verdade não é feito apenas com a mensagem de paz e amor, como muitos querem ouvir. É os crentes Nutella, crente Danoninho, crente Leitinho.
Crente Barbie. Me ajuda aí. Tem algum outro adjetivo para esse tipo de crente? Crente nhenhenhê. Eles querem ouvir a mensagem de paz e amor. Mas não se faz crentes verdadeiros com a mensagem só de paz e amor. Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria para caminhar com Deus é o temor. Esse é o princípio. É o devido respeito e reverência que lhe cabe. Isso vai lhe proteger e também lhe dará o conhecer mais ainda. Você precisa de uma mensagem completa do Senhor. E aí, meu querido? Olha para esse seu irmão que está do seu lado aí e diga para ele: você precisa conhecer uma mensagem completa do Senhor. Não é só paz e amor não, irmão. Deus não está lá assim não, irmão. Ó, paz e amor. Continua aí fazendo o que me desagrada. Continua no seu erro. Vamos lá. Quem quer conhecer esse Deus, olha para mim. Estou terminando. Deixa eu ver. 5 minutinhos eu termino. Quem quer conhecer esse Deus, no final das contas, não vai conhecer o Deus de paz e amor. Vai conhecer o Deus de juízo. É isso que vão conhecer. Pessoas que não querem conhecer o temor do Senhor, vão conhecer no final de suas jornadas um Deus de juízo. Mas se você conhecer esse Deus de temor, você vai conhecer um Deus de paz e amor. Então que esse temor seja restaurado em nossos corações. Vou dizer de novo, vai ser só no coração do Jorge. O Jorge está pegando a palavra hoje. Que esse temor seja restaurado nos nossos corações. Amém. E a intimidade do Senhor nos revele os seus segredos. E não se esqueça, tudo está descoberto perante os olhos dele. Cada passo dado ele conhece, irmão. Cada motivação, cada intenção, cada pensamento, cada sentimento, o que você diz no oculto e faz nas escondidas, tudo está sendo visto e registrado. Tudo isso revela como anda o nosso temor com ele. Coloca isso na sua consciência. Se eu pudesse te pedir algo nessa noite, para você ir embora carregando daqui, seria exatamente isso. Eu quero que você vá embora nessa noite, carregando exatamente o que eu disse aqui. Cada passo que você dá, ele conhece. Cada motivação do seu coração, cada intenção, cada pensamento, cada sentimento que você diz no oculto e faz nas escondidas, ele está vendo tudinho. Tudinho está sendo registrado. Se você for embora para sua casa com essa consciência, a palavra já valeu para mim. É só isso que eu preciso que você pegue nessa noite. Eu falei tudo isso só para você pegar esse ponto. E se você se atentar a isso, e se corrigir a isso, para mim já basta. E para ele também. Porque se você se endireitar a ele e o temer, ele vai começar a revelar aquilo que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem. O temor a Deus, querido, não cabe apenas num ambiente como esse, mas em todo e qualquer ambiente. Porque em todos os lugares estamos demonstrando se temos respeito por Ele e o reverenciamos. Na sua casa você demonstra se você tem respeito a Deus. No seu trabalho você demonstra se tem temor a Deus. Aqui na igreja você demonstra se você tem reverência a Ele. Aonde quer que você esteja, você está demonstrando se você o reverencia e o teme pela maneira como você vive. Por aquilo que você fala. Alguém demonstra falta de temor num culto, assim como alguém demonstra quando fala mal de outra pessoa, quando calunia, quando difama, e por aí vai. Os exemplos você já conhece. Ora, irmão, olha para mim, por favor. A igreja já é muito irreverente perante o Senhor. O falecido pastor da maior igreja do mundo, Pu Yong Cho, ele falava das igrejas do Ocidente. Eu já citei isso aqui uma vez. Ele veio no Brasil e ele ficou escandalizado. E sabe por que ele ficou escandalizado? Por causa da irreverência da igreja brasileira perante o Senhor. Ele viu o quanto o povo do Senhor no Brasil não tem respeito com a presença.
Enquanto Deus está manifestando a sua mente, o seu coração e a sua palavra, o povo dele está fazendo qualquer outra coisa. Mexendo em rede social enquanto o pastor está pregando. Sei lá, querido, é um tanto de coisa. E quando eu cito esse tipo de exemplo, querido, é básico. Não é só esse, é tanta coisa. Eu vou te mostrar uma outra forma de irreverência. Deus pode estar falando aqui com você, e você está se lixando para aquilo que Ele está falando. Isso também representa o quê? Falta de temor com o que Deus está falando. Só que você não é só irreverente aqui, você pode demonstrar falta de temor falando mal dos outros. Uma pessoa que gosta de caluniar, que gosta de difamar, ela não tem respeito, querido. Não é só pelo outro, é por Deus também. Temor é se manter dentro daquilo que o agrada. É nisso que nós precisamos nos focar. Repita essa palavra comigo e eu termino. Temor é me manter dentro daquilo que o agrada. Se você se focar nisso, ele vai se manifestar para você. Mas a gente não se foca nisso. A gente não se preocupa se a gente está desagradando a Deus ou não. A gente não se preocupa se a gente está desagradando a Deus nas ofertas. Quando você dá o resto, você está desagradando a Deus nas ofertas. Quando você faz algo e toca a trombeta diante de si, você está desagradando a Deus no seu serviço. Há tantas formas, querido, que nós talvez estejamos demonstrando a falta de respeito e de temor. Se foque, para que você se mantenha dentro daquilo que o agrada, então você vai estar temendo a Deus. E se desviando do mal. Posso ouvir um amém? Quem entendeu essa palavra? Quem recebe ela? Pastor, qual é o tema? A intimidade do Senhor é para os que o temem. Quer ser íntimo? Tenha respeito por Deus. Não apenas aqui, mas na maneira como você vive fora daqui. Para de falar mal dos outros, para de caluniar as pessoas, seja honesto, deixe de ser mentiroso, trapaceiro, ladrão, enganador. Essas pessoas que agem dessa forma, elas só demonstram que não temem a Deus. E elas não vão conhecer o coração do Senhor, nem as coisas profundas que estão em Deus aí, para serem reveladas para aqueles que o amam. Fica de pé no seu lugar.